Igreja amada, graça e paz. Falaremos hoje acerca da adoração. Essa pregação será uma revisitação de um assunto caríssimo e que já estamos familiarizados. Porém, apesar de estarmos inteirados com essa temática, não podemos manter isso apenas na teoria. Antes, precisamos nos debruçar na adoração a Deus, haja vista ser a sua importância imprescindível para o povo de Deus. E para iniciarmos esse momento de reflexão na Palavra de Deus, peço a vocês que abram a Sagrada Escritura na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. Aos Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. Assim lemos: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos, vocês se lembram do propósito principal da Igreja? Se recordam da razão central do porquê a Igreja existe? Para essas perguntas, temos a correta e conhecida resposta. O propósito central da existência da Igreja é glorificar a Deus, é adorá-lo na beleza da sua santidade. É também verdade que a Igreja tem uma missão consigo mesma, na edificação dos seus membros, e uma missão também relacionada ao mundo, na evangelização. Todavia, a razão de ser e viver da Igreja diz respeito primariamente à sua adoração a Deus, de modo que tudo que ela faz deve convergir na glorificação do nome do Senhor. Por isso, a todo momento enfatizamos que devemos adorar a Deus, uma vez que essa é a finalidade principal da Igreja. A adoração é corretamente a mais alta prioridade, a prioridade suprema. A adoração é o centro da vida cristã. Lemos isso desde o livro do Gênesis, quando Adão deixou de adorar a Deus pela sua desobediência, até a adoração futura do povo de Deus apresentada no livro do Apocalipse. E no texto que lemos inicialmente, Paulo, após ter orado pelos irmãos, ele fez uma doxologia, uma expressão de louvor ao Deus que ele havia dirigido a sua oração. Ele disse que Deus é poderoso para fazer tudo que ele havia pedido em oração nos versículos anteriores, e que esse Deus deveria ser glorificado na Igreja por meio de Jesus Cristo. A Igreja, amados, recebeu essa incumbência de fazer honrado o nome do Senhor, e deve fazer isso de maneira constante, em todas as gerações, para todo sempre. Mas a fim de compreendermos mais sobre a adoração, iremos destacar alguns aspectos importantes relativos a esse assunto. Vejamos. Primeiro, nos atentaremos para o significado da adoração. Meus irmãos, o significado de adoração é essencial para sabermos o que Deus espera de nós. O vocabulário empregado pelas Escrituras é amplo, mas iremos frisar apenas duas dentre tantas que aparecem no Novo Testamento. A primeira palavra que destaco é traduzida por prostrar-se, e é um termo usado para significar adoração humilde. Então, quando o adorador se prostra, quando ele se coloca nessa posição, comunica a ideia básica de submissão. O gesto de um crente curvar-se diante de Deus significa dizer, em outras palavras, para o Senhor: reconheço a minha inferioridade e a sua superioridade. Coloco-me à sua inteira disposição. A segunda palavra que eu chamo a tua atenção é traduzida por servir. Quando Jesus respondeu à última fase da tentação do maligno no deserto, ele disse: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Servir a Deus aqui sugere atos de reverência a Deus, sendo, portanto, um ato de render honra ou prestar respeito. E é interessante notar que as duas palavras, prostrar e servir, transmitem a ideia de dar, porque a adoração é dar algo a Deus. Adorar é atribuir a Deus sua importância,
ou declarar e afirmar seu supremo valor. Deus, ele é glorioso por si mesmo. Ele tem a glória inerente, de modo que se não houvesse ninguém para adorá-lo, ele não deixaria de ser glorioso. Porém, a glória que damos a Deus é uma glória atribuída, ou seja, nós reconhecemos quem Deus é e tudo que Ele faz e glorificamos a Ele. Então, uma vez que a adoração envolve entrega, atribuir a Ele a glória devida ao seu nome, a adoração a Deus começa primeiro com a entrega de nós mesmos e depois de nossas atitudes e posses, até que a adoração se torne um estilo de vida. Portanto, irmãos, não podemos limitar a adoração a Deus a um estilo de música, embora a musicalidade seja um aspecto, uma expressão da adoração, porque a adoração consiste em um estilo de vida, é tudo que nós somos, reagindo corretamente a tudo que Deus é. Após termos analisado o significado da adoração, passaremos agora para o nosso segundo ponto. Veremos em segundo lugar o foco da adoração. Acerca de quem deve ser adorado, pode parecer óbvio para você que leva a Bíblia a sério, mas não são poucos os que ignoram que somente Deus deve ser adorado. Eu não digo apenas de pessoas que desconhecem o Evangelho, mas sobretudo de pessoas que tiveram contato com o Evangelho, daqueles que frequentam os cultos, que ouvem as pregações, que têm de alguma maneira contato com as Escrituras, que professam a fé em Jesus Cristo, mas ainda assim desprezam e deixam de dar a Deus o que lhe é devido, colocando o homem no centro de tudo. Irmãos queridos, precisamos rejeitar todo o antropocentrismo que conspira contra a adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Em resposta à sugestão do adversário das nossas almas, Jesus lhe disse sobre quem deve ser adorado. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. No texto de Mateus 6,9, que fizemos menção na semana passada, Cristo ensinou aos discípulos a que orassem para que o Pai os ajudasse a santificar o seu nome. Santificado seja o teu nome. É o que precisamos nos atentar, irmãos. É o seu nome, a sua bendita pessoa que deve ser honrado por nós. Ele é o foco da adoração. Ao se dirigir à mulher samaritana, o Senhor Jesus também falou acerca de quem deve ser adorado. No texto de João, capítulo 4, versículos 23 e 24, que também lemos na sexta-feira passada, está escrito: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É necessário que se entenda pelas Escrituras quem deve ser adorado. Não se pode negar que o foco da nossa adoração é Deus e somente Deus. É a Ele que deve ser dado glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. E as implicações de Deus ser o foco da adoração são várias, mas passo a mencionar apenas algumas. Sendo Deus o centro, o foco da adoração, o culto é teocêntrico, é Deus no centro. Porque Deus, irmãos, não divide a sua glória com ninguém. No livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8, Deus diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei. Quando o rei Herodes tentou usurpar a glória de Deus, a Bíblia diz que ele foi ferido pelo anjo do Senhor e, comido de bicho, morreu. Uma outra implicação de ser Deus o foco da adoração nos ensina como precisamos conhecê-lo. O conhecimento de Deus é imperioso, é necessário para que a nossa adoração seja aceita pelo Pai. Jesus falou à mulher samaritana em João 4:22, vós adorais o que não sabeis. A adoração dos samaritanos, irmãos, era ignorante. Eles não conheciam a Deus. Falando ainda sobre a necessidade de termos o conhecimento de Deus, temos a formidável oração de Cristo em João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que
que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Precisamos conhecer a Deus e nos relacionarmos com Ele em adoração genuína. O pastor Augusto Nicodemos, no seu livro O Culto Segundo Deus, disse: o culto que oferecemos é um reflexo do que pensamos acerca de Deus. Mas temos uma outra implicação que precisamos enfatizar. Uma vez que Deus é o centro, o foco da adoração, o inimigo, irmãos, tentará de várias maneiras distorcer a verdadeira adoração. Quando Jesus estava no deserto, o maligno disse que daria todos os reinos do mundo se Jesus se prostrasse a seus pés e o adorasse. Jesus respondeu que somente a Deus devemos adorar. Irmãos, precisamos rejeitar toda a sugestão do inimigo. Devemos amar a Deus, adorá-lo com devoção total. Não podemos negociar a adoração. O maligno tenta de todas as formas possíveis nos levar a desonrarmos a Deus. Por isso devemos vigiar e estarmos firmes na palavra, meus irmãos. A adoração somente a Deus. Uma última implicação que queremos notar é que o ser humano é religioso por natureza. Sim, irmãos, Deus ele criou o homem, o ser humano, para adorá-lo. Esse é o fim principal do homem, não somente da igreja. Mas quando o ser humano deixa de adorar a Deus, ele se prostra diante dos ídolos do seu próprio coração pecaminoso. Ele não fica neutro. Ele não adorando a Deus, ele vai prestar culto a alguém, a seus próprios interesses, aos próprios ídolos do seu coração pecaminoso. Ao falar de pessoas que não reconheceram a Deus, nem lhe deu graças, Paulo diz em Romanos 1:25, que eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Mas enquanto muitos deixam de glorificar a Deus, nós, na qualidade de igreja, devemos adorar somente a Ele. Deus é o centro, Deus é o foco da adoração. Posto isso, vamos para o nosso terceiro tópico, que diz respeito à maneira da adoração. Somos levados a perguntar: existe alguma maneira apropriada para a adoração? Sim, e ela é fundamentada em dois princípios essenciais, a saber, a adoração deve ser em espírito e em verdade. O Pai, como disse Jesus em João capítulo 4, versículo 23, procura os que o adorem em espírito e em verdade. Mas para que possamos compreender melhor esses dois princípios postos pelo Senhor Jesus, devemos considerar as maneiras que os judeus e os samaritanos adoravam o Senhor. John MacArthur explica que o estilo samaritano de adoração se apoiava na ignorância. O conhecimento espiritual dos samaritanos era limitado, porque eles rejeitavam o Antigo Testamento, com exceção do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. A religião samaritana se caracterizava pela adoração entusiástica, sem informação apropriada. Eles queriam adorar em espírito, mas não em verdade. Foi por isso que Jesus disse: vós adorais o que não conheceis. No caso dos judeus, eles tinham todo o Antigo Testamento, possuíam a verdade, mas careciam de espírito. Quando os fariseus oravam, davam esmolas ou jejuavam, não colocavam o coração nisso. Jesus os chamou de hipócritas, falsos e túmulos caiados, cheios de ossos de cadáveres. Em Marcos 7:6, Jesus se dirigiu aos fariseus e escribas, dizendo: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Em outras palavras, irmãos, a adoração que ocorria no Monte Gerizim pelos samaritanos era uma heresia entusiástica, ao passo que a adoração oferecida em Jerusalém pelos judeus era estéril, uma ortodoxia sem vida. Jerusalém possuía a verdade, mas não o espírito. Gerizim possuía o espírito, mas não a verdade. Jesus Cristo censurou ambos os estilos quando disse: Deus é espírito, importa que os seus adoradores
o adorem em espírito e em verdade. A maneira da adoração a Deus que ele procura é uma adoração baseada em espírito e em verdade. Essa é a maneira da adoração. Quando a palavra de Deus diz em espírito, se refere ao espírito humano, a pessoa interior. É fluir de dentro para fora, das profundezas de nosso coração. Isso envolve entusiasmo, ânimo, sinceridade. É uma adoração espiritual que independe de lugar. Foi assim que Paulo disse que servia a Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 9, ele disse que servia a Deus em espírito, no evangelho de seu Filho. Irmãos, devemos servir a Deus com fervor, em espírito. Eu sei que vocês têm ouvido isso com muita frequência, mas se devemos adorar a Deus, isso deve ser feito de modo a agradá-lo. O privilégio de estarmos na presença de Deus deve tocar as nossas afeições. O amor a Deus envolve também o nosso coração, a nossa alma. Que Deus possa nos livrar de toda a apatia e insensibilidade na adoração. Meus irmãos, mas além da adoração ser em espírito, ela deve ser também em verdade. Em verdade, diz respeito à adoração a Deus consistente com a Escritura revelada e centrada no Verbo, que é Cristo, que se fez carne. A adoração que é em verdade é segundo as Escrituras, é segundo a palavra de Deus. Devemos adorar a Deus de acordo com a sua autorrevelação, pois Deus ele dá testemunho de si mesmo nas Escrituras. Se vamos adorar em verdade, devemos submeter-nos à revelação bíblica. João Calvino argumentou que o culto legítimo é o que Deus mesmo estabeleceu. Esse princípio ficou conhecido como princípio regulador. A adoração em verdade deve ser saturada com Escritura. A adoração não só deve ser governada pela palavra, irmãos, mas também deve estar repleta da palavra. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, Paulo acentua: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Irmãos, dizendo de outra maneira, Paulo estava dizendo que a palavra de Cristo deve dominar as nossas vidas, e isso vai desaguar em hinos, salmo e cânticos espirituais. A palavra de Deus vem antes e determina o conteúdo da musicalidade. O que nós cantamos deve proceder da palavra de Deus. A maneira de vivermos deve proceder da palavra de Deus. A nossa vida deve ser conduzida pela palavra da verdade. A adoração a Deus deve ser em espírito e em verdade. Em quarto, precisamos enfocar acerca do meio da adoração. Como meio para a adoração, estamos referindo a Cristo como mediador da nossa adoração ao Pai. A adoração a Deus em espírito e em verdade só é aceitável a Deus por meio de Cristo. Foi Ele mesmo quem diz em João 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também disse aos discípulos, sem mim nada podeis fazer. Quando Paulo disse a esse glória na igreja, ele deixou muito claro que é por meio de Jesus Cristo, ou seja, o Pai deve ser glorificado pela igreja, através de Jesus Cristo. Na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo escreveu, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É Jesus que favorece acesso ao Pai. Como sabemos, os homens são pecadores por natureza e por prática, e somente através do Senhor e Salvador Jesus Cristo é que o homem é salvo e pode adorar a Deus. Então percebam que o ser humano não pode por si mesmo adorar a Deus, se não for por intermédio, se não for por meio de Jesus Cristo. Sendo assim, você foi criado para adorar a Deus, mas sem Cristo, você é impossibilitado de cumprir o propósito principal da sua vida, a razão principal da sua existência. Mas Jesus Cristo veio para dar sua vida pela sua igreja. Ele amou a igreja e se entregou na cruz por ela. Por isso,
A adoração é o tema da história da redenção. Através de Cristo e da sua obra perfeita, podemos nos prostrar e servir a Deus. De modo que a igreja tem acesso direto ao trono da graça de Deus e pode adorá-lo na beleza da sua santidade. Ouça o que está escrito em 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, a igreja não apenas pode, mas a igreja deve oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Que maravilha, irmãos! Servo de Deus, para que não reste dúvidas sobre como devemos adorar a Deus com tudo que somos, temos e fazemos, iremos destacar em quinto lugar a abrangência da adoração. Isso mesmo. Vimos que o Novo Testamento usa várias palavras para se referir à adoração. Isso por si só já atesta que a adoração é deveras abrangente. A adoração envolve tudo no interior da pessoa, tudo fora dela e tudo que acontece na reunião do povo de Deus. E uma vez que adorar a Deus envolve toda a vida do adorador, ele deve se alinhar com a vontade de Deus através de Jesus. Porque do contrário, Deus não aceitará nem a sua vida, nem tampouco a sua oferta. O adorador deve se importar em oferecer algo aceitável a Deus. Aceitável é uma palavra-chave para a adoração ao Senhor. Precisamos ofertar a Deus, irmãos, o que é aceitável a Ele. E para sabermos como a adoração é abrangente, vamos analisar como podemos expressar adoração a Deus na prática através de Cristo. Muito bem, quando temos um bom comportamento em relação aos irmãos mais fracos da fé, isso, irmãos, é uma demonstração, isso é uma expressão de adoração a Deus. Você já havia parado para analisar isso? Isso é aceitável a Ele. Em Romanos capítulo 14, versículo 18, Paulo explica o que acontece quando o irmão serve como suporte para os irmãos mais fracos. Ele diz: porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Quando você usa a sua liberdade para edificar os irmãos e não para escandalizá-los, você está servindo a Cristo. E isso é aceitável diante de Deus. Isso é uma oferta de adoração. Isso é uma demonstração de adoração soberano. Vocês notaram como a adoração envolve toda a nossa vida? Mas vamos continuar. Quando você ajuda os irmãos necessitados, coopera, por exemplo, na obra social da igreja, isso também é um ato, não somente de amor aos irmãos, mas também um ato de adoração a Deus. Ouça como Paulo escreveu aos Filipenses 4,18, ao falar da ajuda que os irmãos haviam enviado para ele. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como um cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O auxílio financeiro que os irmãos tinham enviado para Paulo foi como um cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. A mesma verdade é encontrada em Hebreus 13, versículo 16, que diz: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. A adoração a Deus está também ligada à evangelização. Ao darmos testemunho verbal e pessoal para os descrentes, Deus será glorificado na conversão dos pecadores, irmãos. Devido ao tempo, passo a citar apenas o texto de Mateus 5,16, que Cristo diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, a evangelização só existe para a glória de Deus. Quando obedecemos a ordem de fazer discípulos, adoramos a Deus. Quando Jesus falou da oração em seu nome, ele mostrou a ligação entre a oração e a glorificação do Pai. Escuta o que Jesus disse em João capítulo 14, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei,
para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Além de adorarmos a Deus na oração e a resposta do Senhor a ela, adoramos a Deus com expressão verbal de louvor. Sim, quando a igreja adora a Deus verbalmente por meio de Cristo, a Escritura vai mostrar para nós claramente, meus irmãos, que Deus ele é glorificado. Ouça o texto de Hebreus 13:15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E para concluir esse tópico da abrangência da adoração, eu volto a afirmar em resumo que tudo que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. Ouça o texto conhecido de 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vocês entenderam como a adoração é abrangente? Memorize esse texto, se possível. Faça tudo, tudo mesmo, para a glória de Deus. Sabe o que eu estou pregando agora? Para a glória de Deus. Sabe por que você está ouvindo essa pregação? Também para a glória de Deus. Devemos cumprir essa missão sagrada, meus irmãos. Essa é a finalidade maior das nossas vidas. Meus amados, antes de finalizarmos falando sobre a importância da adoração, me permita lembrar a vossa mente esclarecida sobre as esferas da adoração. As esferas da adoração, em sexto lugar, não pode ser menosprezado. Como visto acima, a adoração é abrangente, mas iremos frisar 3 dimensões, 3 esferas ou tipos de adoração que vocês até já sabem. Tem a adoração particular, em que a pessoa adora o Senhor pessoalmente. A adoração familiar, que é a adoração em família, que nós relembramos recentemente ao falarmos do culto em família. E a adoração coletiva, congregacional, comunitária, adoração pública. Nunca permitam que uma esfera de adoração substitua outra esfera. Devemos manter as 3 esferas em plena harmonia, realizando cada uma delas. Quero finalizar essa reflexão bíblica chamando a tua atenção para a importância da adoração. Esse é o nosso 7º e último aspecto nessa oportunidade, acerca desse tema tão vasto. Adoração é a prioridade suprema que precisamos nos atentar. Tudo, absolutamente tudo nas nossas vidas deve girar em torno da adoração a Deus. O que fazemos e o que deixamos de fazer. O que pensamos até o que nós sentimos. Tudo deve ser para a glória de Deus. Se vivemos em adoração sincera e verdadeira, estaremos cumprindo a nossa mais importante missão. E não haverá em nosso meio o pragmatismo religioso, que procura satisfazer as pessoas a todo custo, a ponto de quebrar princípios e desonrar o nome do Senhor, que diz que as coisas são certas pelo resultado que elas produzem e que o fim justifica os meios. Se a adoração bíblica for real na vida da igreja, isso corrigirá o pragmatismo religioso. Uma outra coisa que a verdadeira adoração irá corrigir é o culto à personalidade, ou seja, o culto aos homens. A idolatria aos homens, que é tão comum hoje em dia, será rechaçada se a igreja focar na adoração ao Deus vivo. E como vimos anteriormente, Deus não divide a sua glória com ninguém. E glória para o homem é glória vazia, é vanglória. Que as palavras de Cristo prevaleçam. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Que a convicção de Paulo, em Romanos capítulo 11, versículo 36, seja também a nossa, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. E que nos lembremos também da declaração do salmista no Salmo 115, verso 1, e digamos o mesmo ao nosso Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade.